Então, o que está acontecendo no presente momento é o seguinte: todo mundo ansioso com essa coisa do sai vacina ou não sai vacina, mas ninguém sabe ao certo se essa vacina vai resolver alguma coisa, né? Enquanto isso, as relações dentro de casa, né, acabam se intensificando, porque o que acontece? As pessoas são obrigadas a ficar dentro de casa, né, por causa do Covid. E o que acontece? Os conflitos se concentram mais, né? As pessoas não saem. E aí, se as relações estavam ruins antes, elas começam a ficar pior, né? Começa a piorar em alguns pontos, né? Então, a gente tem que arranjar novas formas, né? De poder lidar com isso. Pra poder ter, pelo menos, uma convivência pacífica, né? A gente tem que arrumar outras formas de diversão, né, para substituir essa coisa de sair de casa, que a gente saía para desestressar, né? Quando a gente sai para desestressar, a gente desvia o foco, né? Desvia o foco daquilo que é o problema, claro. Depois volta para casa, mas daí já está relaxado do dia. Agora, se não pode sair de casa, daí começa a se intensificar, né? E isso ao longo do tempo começa a gerar desgaste, né? Começa a gerar um cansaço psíquico, né? Um sofrimento psíquico, né? Um cansaço de estar vivendo as coisas constantemente ali, né? Então, por isso que é muito verdade, assim, que tem muita gente que tá saindo da casa, assim, nessa pandemia por causa disso, né? Não é que as relações ficaram piores do que antes, é que agora as relações são a única opção disponível, praticamente, né? Não tem, não tem para onde sair, né? Não é que as relações ficaram piores, né? Necessariamente. Na verdade, elas sempre foram o que foram, né? Agora acaba intensificando, né? A questão da pandemia. E ainda mais com essa incerteza com relação ao futuro, né? Sai vacina, não sai vacina. Surge uma nova cepa, não surge uma nova cepa, né? Em quem confiar, quem não confiar, né? Alguns afirmam que sabem de tudo, mas não podem garantir. Daí acaba que ninguém sabe de nada e continua tudo igual, né? Porque, por exemplo, apesar de alguns se comportam como se já tivesse acabado, como se só por eles estarem cansados, porque eu tô cansado de ficar em casa, o vírus fosse magicamente desaparecer. Não é isso que vai acontecer. Definitivamente não é. Não é só porque tu tá cansado de um problema que ele vai simplesmente sumir. Bom seria se fosse assim, né? Mas não é. E é por isso que fica difícil, cada vez mais difícil, cada vez mais tenso. Então a gente tem que encontrar novas formas de conviver com isso, né? Pode fazer uma redução de danos. Se pelo menos, se não é possível evitar todo o sofrimento psíquico, pelo menos a gente pode se recolher no nosso canto e tentar passar por aquilo da melhor forma possível, já que não podemos evitar, porque a gente está num país muito grande, tem muita gente e cada um está fazendo o que quer, né? Esse aqui é o problema. Se a regra fosse uma para cada, se a regra fosse uma só para todo mundo, aí estaria todo mundo livre disso. Que nem países da Austrália, né? Países como a Austrália, né? Que já tem shows lotados lá, né? Mas não se engane,
Porque se as pessoas começarem a desrespeitar tudo e querer voltar como antes, vai voltar tudo de novo. Então tem que ter cuidado.